Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e eu sou seu companheiro nesta jornada de estudo, reflexão e aplicação dos conhecimentos contidos na doutrina espírita. E esse é o nosso quadro mais que especial, Sexta da Parábola, onde a cada 2 sextas-feiras nós analisamos uma parábola de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje vamos a uma das parábolas mais marcantes, talvez, de Jesus, uma parábola bem conhecida, a parábola das 10 virgens, contida em Mateus, capítulo 25. É uma história sobre vigilância, preparação e prontidão para o chamado divino, mas também é um convite profundo para refletirmos sobre como estamos utilizando a nossa encarnação atual. Vamos estudar? E a passagem é meio longa aqui, mas eu vou ler para vocês. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E, tardando o esposo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: de maneira nenhuma, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. E aí Jesus termina dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora vamos então para a interpretação através do Espiritismo. O que essa parábola significa para nós? Bom, o Espiritismo primeiramente nos ajuda a entender que aqui não se trata de lâmpadas ou azeites literais, mas sim da preparação interior da alma. O nosso mestre querido nas suas parábolas sempre se utilizava do concreto para falar do subjetivo. Então, esses elementos da parábola são concretos e eram compreensíveis para a época, mas são subjetivos. Vamos então entender os elementos. A lâmpada representa a nossa vida espiritual. O azeite é esse reservatório de virtudes, conhecimentos e esses esforços morais que nós vamos acumulando em nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos lembrar que cada alma será julgada conforme o uso que fez do tempo na Terra. Esse, meus queridos amigos e amigas, é o cerne da parábola, essa preparação, essa utilização dos recursos e do tempo. As virgens prudentes representam aqueles que utilizam suas vidas para acumular tesouros espirituais, paciência, caridade, humildade, perdão, etc. Já as insensatas são aquelas que deixam a encarnação passar sem preparo, surpreendidas quando o chamado divino chega, e aí se encontram, como na parábola, sem azeite, tendo que correr atrás das virtudes. Um outro ponto bem interessante dessa parábola trata do azeite que não foi emprestado. Notemos que Jesus fala que ele não poderia ser emprestado, que as prudentes não podem dar o seu azeite às insensatas. E aqui tem uma grande lição para nós. Ninguém pode viver a nossa jornada espiritual por nós. Nenhum amigo, nenhum familiar, nem mesmo o espírito mais elevado pode substituir o esforço interior que nós precisamos realizar. Ninguém acumulará virtudes em nosso lugar, meus amigos e amigas. As virtudes que devem ser trabalhadas por nós, sem que alguém trabalhe as virtudes por nós. Nós não podemos falar para alguém: olha, trabalhe
a paciência aí, injeta em mim depois uma paciência, me transfere a paciência aqui por osmose. Não existe, óbvio. Então nós temos que entender também que é interessante como que um mestre de amor, um mestre que sempre pregou a caridade, a ajuda ao próximo, nessa parábola específica elegeu salientar como que as 5 virgens, que eram as precavidas, as sensatas, as preparadas, não podiam emprestar o azeite àquelas outras, que eram as insensatas, despreparadas. Jesus também fala que o esposo ou o noivo demorou. Interessante, né? Como ele fala que o noivo acabou atrasando e as virgens acabaram cochilando, e aí chegou a meia-noite. Essa demora é o tempo que nos é dado na vida, que geralmente é mais longo até do que nós imaginamos, como em muitos casos, mas ele não é infinito. E nós, às vezes, fazemos como essas virgens que adormecem espiritualmente, vivem distraídos, esperando para despertar mais tarde. Só que o chamado chega de repente. Às vezes pela morte, às vezes pelas provas, às vezes por decisões inesperadas ou por expiações. O Espiritismo, ele salienta que a morte não é o fim, mas é a porta de entrada para a vida espiritual. Nesse momento, nessa transição, o que importa é o, entre aspas, azeite, ou seja, as virtudes que nós trazemos, aquilo que nós já cultivamos, o amor que nós já compartilhamos, o progresso que já foi alcançado, que é individual e intransferível. O noivo da parábola, ele chegou à meia-noite, que era uma questão da tradição judaica. E nesse ponto também nós podemos ver como tem um fundo moral nessa parábola, porque para muitas pessoas a meia-noite é esse ponto em que a escuridão atinge o cume. Então nós podemos entender talvez que isso seja uma analogia com momentos difíceis, como as trevas, como os dias sombrios que nós já vivemos ao longo da história. Esse momento, portanto, de transição é um momento que nós jamais saberemos quando que esse, entre aspas, noivo chegará, e nós seremos surpreendidos, cochilando, dormindo, e veremos se nós já temos o azeite para que a lâmpada fique acesa ou se nós tentaremos correr atrás e às vezes será muito tarde. Nosso querido benfeitor Emmanuel nos fala que a lâmpada da fé requer o azeite das boas obras, claro que fazendo analogia à utilização dos elementos da parábola do Jesus Cristo. Da mesma forma, Joana de Ângeles, que escreveu através do Divaldo no livro Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, ela comenta em alguns pontos como que a vigilância, que é necessária como para aquelas noivas da parábola, não é medo nem ansiedade, mas viver de uma forma consciente, aproveitando cada dia como uma preparação para a nossa eternidade, utilizando o nosso tempo de forma correta e estando vigilante para esse momento em que o, entre aspas, noivo ou o esposo chegará. E aí vamos por uma reflexão prática aqui do nosso episódio. Como que nós podemos utilizar o que nós aprendemos nessa parábola no nosso dia a dia? Primeiramente, prepare hoje, não amanhã. Não espere. Não deixemos que esse trabalho de lapidação íntima da alma fique para depois. Perdoe hoje, ame hoje, trabalhe a sua paciência hoje, comece essa reforma íntima hoje, porque nós não sabemos quando chegará o momento em que será muito tarde ou nós teremos que traçar esse caminho em um outro planeta ou de outra forma. Número 2, encha sua lâmpada de virtudes. Cada pequeno esforço, uma palavra de bondade, um ato de caridade, um instante de paciência, um abraço fraterno, um olhar amoroso, acrescenta azeite à sua lâmpada. E aí vem a questão da meritocracia, porque na própria parábola, as que foram as 5 virgens que levaram azeite tiveram mais trabalho naquela caminhada do que as 5 insensatas que não levaram, mas também foram recompensadas por esse esforço que elas mesmas colocaram. E por último, vigiai com consciência, não com medo, como a nossa querida Joana de Ângeles já nos convidou.
Jesus, meus queridos amigos e amigas, não pede que vivamos com medo da morte ou do julgamento, mas que nós vivamos atentos, conscientes de que cada dia é um presente, uma oportunidade ímpar para crescer e nos preparar para esse momento que, com certeza, virá. Não temos como saber quando e nem de que formas, até porque nós aprendemos no livro A Gênese, de Allan Kardec, que essa transformação não será através de destruições muito óbvias, coisas físicas facilmente observáveis, mas será uma transformação moral, um momento em que a nossa Terra passará a ser um planeta de regeneração ao invés de um planeta de provas e expiações. Então nós temos que estar preparados, mas sem ficar com medo, com ansiedade, tentando achar sinais onde não existirão. A parábola das 10 virgens, então, meus queridos amigos e amigas, nos convida à pergunta: quanto azeite tenho em minha lâmpada? Estou vivendo esta encarnação de modo a me preparar para o chamado divino? O Espiritismo nos assegura que Deus é justo e misericordioso, que nos concede muitas oportunidades através desses processos reencarnatórios, mas cada vida é preciosa e única, e o convite para o banquete espiritual não deve ser ignorado. Sejamos então como as virgens prudentes, construindo o nosso reservatório de azeite espiritual, as virtudes, para que quando o chamado vier, seja meia-noite ou amanhecer, nossas lâmpadas brilhem intensamente. Finalizamos então mais um Sexta da Parábola. Muito obrigado por estarem comigo nesta reflexão dessa parábola que tem vários elementos interessantes e muito importantes. E se essa mensagem tocou o seu coração, se esse estudo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que também possa estar buscando luz em sua jornada espiritual. Nos vemos no próximo episódio desse podcast. Até lá, mantenha sua lâmpada acesa, seu coração desperto e caminhe com fé. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.